Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da OdontoCast. Hoje estou recebendo uma cirurgiã bucomaxilofacial aqui no canal da Odonto. Um prazer imenso poder recebê-la aqui, a gente fazer esse bate-papo. Ela que tem a sua formação pela PUC de Campinas há mais de 15 anos, fez a sua graduação em 2009 e ela fez a sua residência, né, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na Santa Casa de Piracicaba. Eu a convidei para a gente fazer esse bate-papo, fazer esse podcast. Eu estou falando com a doutora Adriana Rezende. Minha amiga, um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da OdontoCast e a gente falar um pouquinho sobre, né, a sua formação e um tema que é bem pertinente aí dentro da especialidade, não só na bucomaxilo, mas também do modo geral, que é as extrações do siso, né, cirurgias oral menor e também dor orofacial, né, que é um tema DTM, disfunção, é um tema muito pertinente e fico muito feliz de você aceitar o nosso convite e a gente fazer esse bate-papo hoje. Eu que agradeço, né, o convite. Vamos lá esclarecer as dúvidas. Vamos lá, me fale um pouquinho, você tem sua formação pela PUC de Campinas. Aqui, normalmente quando a gente grava alguns episódios com alguns cirurgiões, tem uma história de ter pensado na medicina e É o meu acerta na caso. odontologia. É o seu caso também? É. Como que foi isso? Eu fiz 3 anos de cursinho tentando medicina. E na época, né, era mais difícil entrar numa faculdade de medicina. Eu tentava também só federal, algumas particulares, né, mais conceituadas aí. Fiz cursinho 2 anos aqui, fiz 1 ano de cursinho em Campinas. E eu sempre colocava o odonto como segunda opção, né? E na segunda vez que eu estava prestando, eu passei na odonto, mas não tinha passado na medicina. Falei, bom, acho que eu vou tentar mais 1 ano, né? Aí no terceiro ano eu falei, não vai rolar mais, né? Vou para odonto mesmo. E fez a escolha certa. E focada também sempre na cirurgia. Eu não gostava de mais nada, 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 nada. Falava, meu Deus, acho que eu também não estou no lugar certo, né? Não gosto de nada. A cirurgia, normalmente a matéria, né, de cirurgia é uma das últimas, Sim, né? sim, entra no terceiro ano, se não Que me são engano. dadas. Sim. E até então eu falava, gente, eu não gosto de fazer nada, não gosto de tratar canal, não gosto de restauração, prótese, então, muito menos. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou esperar a cirurgia para ver se ali, né, eu me encontro. Aí eu gostei. Ou seja, começou a gostar no terceiro ano em diante. Que é E quando vem daí, as logo que eu matérias. formei, só foquei na cirurgia, nunca mais fiz nada, né? Então, fui trabalhar, eu faço só cirurgia, para ir pegando a mão nas extrações, né? Foi pra especialização de Aí eu fiz uns bucomaxilo. cursos, né, de Sim. atualização, de Que é normal. implante, de cirurgia, terceiro molar. E depois eu fiz a especialização na Santa Casa, Bucomaxilo. bucomaxilo. Que, que são poucas mulheres, né, que vai pra bucomaxilo, né? Na minha turma, na época, só tinha eu. A única, A a única guerreira. guerreira. Tem alguma influência da família na odonto? Ninguém, ninguém. Nem medicina, não tem ninguém. De onde despertou essa área para saúde? Você tem Eu algum sempre episódio? gostei, nunca liguei, né, para sangue. Quando quebrava, vinha sangue. Eu nunca. Que é Assim, o que todo mundo fala, né? Ah, eu tenho medo e não, tal. nunca me importei de ver sangue. Até quando acontecia alguma coisa, eu ia lá, queria ajudar a estancar. Minha mãe fala que, às vezes, em cartinha que eu escrevia, eu já escrevia que eu queria ser veterinária, depois médica, dentista. Então, sempre foi na área Já veio desde da criança saúde. pensando em alguma coisa nessa área. Mas não tem ninguém na família. Hoje, a especialidade talvez mais indicada, apesar de o cirurgião sair da graduação com condições para fazer hoje uma cirurgia de terceiro molar, de terceiro molar, né? Terceiro molar? É. Terceiro molar. Extrações de siso e tal, mas hoje o mais indicado é o bucomaxilo, né? Para fazer esse tipo de cirurgia, né? Tanto é que tem muita faculdade que às vezes nem ensina, né? Não tem na prática a extração, às vezes, de um siso incluso, né? Eu tenho alguns colegas de outras faculdades que não tiveram, né?
a oportunidade de fazer na prática pelo menos um siso incluso. Então, saiu da faculdade sem também saber fazer um siso incluso, né? Então, por isso que você também vê muito paciente traumatizado por aí, É. né? E os riscos da cirurgia, essa cirurgia de consultório que aparentemente parece ser simples, não é tão simples assim, né? Não, tem que ter um cuidado, né? Um acompanhamento, uma anamnese antes, saber do histórico do paciente, saúde, alergias, né? Tem todo um acompanhamento, até pós-operatório, né? Tem um acompanhamento também desse paciente no pós-operatório. Eu estou sempre aberta, o paciente sabe que eu estou sempre disponível a tirar dúvida. Ó, aconteceu alguma coisinha de diferente, você manda mensagem, né? Ah, acha que é uma bobagem? Não tem problema, manda mensagem mesmo assim, né? Porque às vezes não é, pode ser que já esteja entrando em algum quadro aí de infecção, alguma dor muito, né, aguda que não é legal para o paciente, né? Hoje, o paciente que tem indicação para fazer extração de siso, uma vez que ele tem os 4 sisos, né, para fazer extração, como que é a sua conduta? Você faz os 4 de uma única vez ou você faz 2 e 2? Como que é? Porque isso É, aí tem cada um trabalha de um jeito. eu depende do paciente, depende da posição do siso, né? Se eu vejo que os 4 sisos estão ali numa posição favorável, está tranquilo de tirar, eu às vezes, né, pergunto para o paciente, você quer topar tirar os 4 de uma vez? Você faz uma cirurgia só, um pós-operatório só e fica livre, né? Mas precisa ter um cuidado maior no pós-operatório com relação à higiene, né? Que são os 4. Então, o que eu percebo, às vezes, tem paciente que decide fazer os 4 e acaba pecando um pouquinho depois na higienização, né? Então, acaba infeccionando, acaba tendo um pouquinho mais de dor em um lado do que do outro, porque acaba não conseguindo cuidar direito das 4 regiões ali operadas, né? Na maioria, é um lado, recupera, faz outro lado. Na maior parte. A maioria, é. Até porque os pacientes preferem. Quer São, ficar com um lado para mastigar. e eles têm medo também de tirar os 4 de Ainda uma... tem? O paciente chega Tem. com esse. Ixi, de monte. A maioria. É. Então eles ficam, ai não, quero só tirar um lado, me recupero, depois eu volto. Volta ou Volta. volta? Volta ou não? Se voltou é porque o negócio é Volta, Aí tranquilo. na segunda vez, quando eles vêm, eles já estão mais tranquilos, já sabem como que vai ser o processo, né? Então, eles já vêm mais sossegados para a cirurgia. A primeira vez, a maioria vem nervoso, né? Tenso, ansioso. Não está na nossa pauta aqui, mas eu vou estar abordando com você essa pauta. Nós tivemos alguns episódios de extrações de siso onde teve casos que até repercutiu nível nacional, enfim. De óbito, né? Isso, e hoje a gente sabe que cada vez mais, pelo menos antigamente, a gente pelo menos não se falava muito na bucomaxilo. Eu não sei se é porque hoje eu estou dentro da especialidade, para mim é normal, mas pelo menos antigamente esse profissional estava mais distante do paciente, né? Sim. E hoje parece que o paciente entendeu que ele é o profissional mais indicado por conta de toda a experiência, enfim. Sim. Como que você vê a indicação do procedimento, né? Uma vez que o cirurgião bucomaxilo tem toda uma carga horária aí de ambiente hospitalar, de patologias, né? Hoje é o profissional mais Sim. indicado, né? Eu acho que é porque a gente está mais... a gente consegue lidar melhor com alguma complicação. E a gente consegue Intercorrência. resolver o problema ali se tiver algum probleminha, né? Com rapidez, né? Então entra já com medicação, enfim, ou se precisar abrir de novo, fazer uma lavagem, fazer uma drenagem, a gente já entra e já faz, né? Para isso daí realmente não evoluir, o paciente precisar ser internado, enfim, vira um outro problema, né? E realmente esses pacientes que chegaram aí para óbito foi por conta de negligência do dentista, né? Que não soube lidar ali com a complicação, com a intercorrência, né? Aí fica, não sabe o que fala para o paciente,
fala para o paciente esperar mais um pouquinho. E evolui muito rápido, né? Então. Infecção, principalmente, né? E daí vira, às vezes, uma angina, e o negócio vai evoluindo, né? Fora dentista que vai, às vezes, tirar siso e fratura a mandíbula, né? Então, Acontece isso. ainda tem, né? Ainda tem. Vai tirar siso com fórceps, né? Vai forçando para tirar um siso. Não, né? A gente vai fazendo sempre uma alavanca. Ah, precisa cortar? Vamos cortar para tirar devagarzinho, né? Até semana passada foi uma paciente no Se consultório. quebrar uma mandíbula com você já sabe resolver. Dura se Pelo amor de Deus. Mas você é bucomaxilo. Eu nem quero Ninguém não, quer. mas vira um outro problema. Mas vira um outro problema, porque esse paciente né? precisa ir para o hospital, É fazer uma lógico, cirurgia. Que não tem necessidade. Que não tem necessidade. Aí vai abrir, vai ter que abrir, ficar vai com ter uma que abrir. cicatriz. Né? Mas hoje é o risco de dentes que estão ali muito inclusos numa região. Mas isso, quem fratura uma mandíbula é porque realmente, né? Falta mão, né? É Força. muito peso, né? É muito peso. Não precisa, né, de força. Tanto é que tem alguns pacientes, eles ficam, mas você tem força para tirar o meu dente? Eu falo, mas não é força, é jeito, né? Eu não preciso ter força. Lógico, de vez em quando a gente faz uma forcinha ali na alavanca, sim, mas na medida, né? Não é força, é jeito. O que você ia falando da paciente da semana passada? Então, a paciente foi semana passada no consultório. Primeiro ela mandou uma mensagem falando que tinha passado com outro dentista, até foi de outra cidade, e que ele tentou tirar o siso dela, que estava semi-incluso, estava em pezinho, mas semi-incluso. E ele forçando, né? E ela começou a reclamar de dor, e ele anestesiando e forçando. Ela falou, chegou numa hora que eu comecei a passar tão mal de dor, que eu comecei a tremer de dor. O dentista acabou parando a cirurgia, né? Ela falou assim, depois eles começaram até a dar risada de mim, porque eles falam, você não está sentindo dor, né? É da sua cabeça, que não sei o que. E ela falou assim, eu estava branca de dor, não estava aguentando mais de dor. Tanto é que ela falou assim, eu nem quis voltar depois para a cadeira, porque, né, eu estava realmente com muita dor. E ela foi lá comigo. E a hora que ela chegou com a panorâmica, eu falei, vamos pedir uma tomografia, porque tá meio suspeito, a raiz com o nervo, né? Tá bem próximo ali. Chegou a tomo, o nervinho passando no meio das raízes, né? E o dentista tentando ali uma extração forçada, né? Então, assim, eu nem tirei o dente por inteiro, eu fiz uma coronectomia. Eu falei, eu vou tirar só a coroa, né? Vou cortar. Então, assim, foi até ontem a cirurgia, foi super tranquilo, né? Ela até tomou um calmantinho antes, eu falei, você quer um calmantinho? Ela, eu quero, porque agora eu fiquei meio traumatizada, eu acho que eu vou ficar nervosa, né? Então, assim, virou um trauma. Ela falou, eu nunca tive medo de dentista e, né, uma situação, pronto, né? Já desencadeia ali um monte de gatilho, né? De ansiedade, de medo. Então, o nervo não é o maior. vale, né, O nervo é o maior vilão a maioria tem medo, né? Você pegou ali. Tanto é que a maioria dos dentistas, quando vê que está pertinho do nervo, fala, esse dente eu não faço. Às vezes faz o de cima e o de baixo larga para trás. Deixa. E aí, uma vez que se o paciente, o cirurgião, acertou ali, ele vai ter o quê? Uma parestesia? O que ele vai sentir? Vira uma parestesia, né? A parestesia também o pessoal bota muito medo no paciente, né? Tem muito paciente que chega e fala assim, é porque o dentista não quis fazer, porque ele falou que ia dar uma parestesia, que ia dar uma paralisia facial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Paralisia não mexe com a parte motora, né? Não é uma parestesia, você não vai ter uma paralisia facial, né? Não vai cair o rosto. Tem dentista que fala que vai cair a boca, o paciente vai ficar com a boca caída, com a boca toda. Eu falo, meu Deus. Então, assim, o paciente chega super, né? Fala, meu assustado. Deus, não quero nem tirar mais esse siso, né? Vou ficar com a boca caída, né? Falo, gente, se der parestesia, a sensação é de formigamento, como se estivesse anestesiado. A gente já entra com medicação. E é por um tempo também. Com laser. Então, não é permanente. Não, são raros casos que às vezes fica tipo um pontinho, né? Mas o paciente consegue conversar normal, é vida normal que segue, né? E a gente vai tratando, eu vou acompanhando. Falo,
Se der, no dia seguinte, você já me avisa. Fala, doutora, não estou sentindo muito o meu rosto. Meu lábio está meio estranho ainda. Já me avisa, né? Você já começa a vir aqui no consultório, a gente já começa com laser, entra com medicação, para ir estimulando esse nervinho aí a voltar ao normal, né? Você hoje, a gente tem alguns casos que não tinha isso antigamente, hoje a gente vê alguns casos indo fazer cirurgia no hospital. Como que você vê essa Sim, questão eu aí? acho válido para paciente, vamos dizer assim, com alguma síndrome, né? Eu acho válido. Ou paciente que tem síndrome do pânico, né? Que realmente não consegue fazer no consultório, A nem com posição do medicação. dente, você acha que também tem indicação? Sim, depende do siso, sim. Se o siso estiver muito embaixo, né? Muito ali perto do rebordo, eu acho válido, né? Já teve alguma cirurgia que você fez em Eu hospital? nunca fiz no hospital. Fiz assim, na época Sim, de de residência. residência, mas depois deu para fazer tudo no consultório. Há quem diga que o siso é uma caixinha de surpresa, né? É. Você vê ali a panorâmica, a tomo, e aí você... cantar a vitória antes do... Não, Não dá, não tem como, né? principalmente o superior. Superior, né? Falar, esse daqui vai ser tranquilo. A hora que você tenta dar aquela primeira alavancada, o dente nem Nem faz sai do lugar. cócega. Às vezes o de cima dá mais trabalho do que o de baixo. Que normalmente o de cima, teoricamente, se É para julga ser sair o mais mais fácil. fácil de sair, né? Que é a Mas mandíbula que é onde tem o o osso é osso mais mais duro. denso, né? Mas o siso superior, quando ele está enraizado e às vezes tem umas raízes escondidas que a gente não vê na panorâmica, dá uma suadeira. O paciente hoje que tem a indicação do siso, qual que é a preocupação que esse paciente tem que ter? E já fazendo uma segunda pergunta. Quando existe a indicação, ele tem que tirar ou esse paciente pode ficar com os dentes do siso? Mas, voltando à primeira pergunta, qual que é a preocupação uma vez que tem indicação para extrair? A indicação depende muito da posição do siso, né? Se o siso está ali deitado, impactando, né? Próximo da raiz ali do segundo molar, tem a indicação da gente remover, até para a gente não correr o risco desse paciente acabar perdendo o segundo molar também. Tem bastante caso que acontece, né? Vai formando ali uma bolsa inflamatória, o dente da frente, ele vai, eu falo que vai meio que comendo ali a raizinha, né, do segundo molar e acaba perdendo, né? Vai virando uma cárie ali na raiz, perde o siso e perde o segundo molar, né? Não vale a pena perder um dente a mais do que estava planejado. Então tem essa questão de evitar um problema de perder mais dentes, uma pericoronarite, uma inflamação, né? Às vezes é um dente que tem metade do dente para fora, metade coberto com a gengiva. Às vezes pode ser que dê uma pericoronarite, vai inflamar, vai ficar acumulando ali resto de comida, né? Placa bacteriana, vai ter uma inflamação e pode virar uma infecção, né? E daí fica mais chato para depois fazer a cirurgia. O paciente já está com uma infecção, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma tratada primeiro nessa infecção, dar uma zerada nisso para depois entrar para extrair. Porque tem a questão também de, às vezes, a anestesia não pegar 100%. Aí o paciente acaba sofrendo um pouco durante a cirurgia também, né? O paciente não tendo dor, mas ele tem o siso. Como que você julga esse paciente? Ele precisa passar por um cirurgião para ser avaliado? Porque ele fala, o dentista disse que eu tenho os 4 sisos, mas eu não sinto nada. E mesmo ele não tendo dor, inflamação, não Se havendo estão nada. todos na boca, eu tenho os 4 na boca. Nunca tirei. Já quiseram tirar de monte, né? Todo mundo quer tirar. Eu falo, não. E Meu não. você só julga a necessidade quando Se existe... o paciente consegue higienizar, consegue passar o fio dental, consegue manter ali limpinho o siso, pode manter os 4 na boca, não tem problema nenhum, né? O problema é quando o paciente não consegue higienizar ou ele está numa posição que vai causar algum tipo de complicação, né? A doutora Adriana já me ganhou, porque outro dentista, na maior parte deles, ia dizer assim, não, tem que tirar, porque ela é cirurgiã, especialista em extração, né? Ia dizer, não, uma vez que tem indicação, tem que tirar, tem que tirar. Ela disse, olha, eu tenho os meus 4 que tá quietinho aqui, ou seja, a indicação tem que ser feita de uma forma correta, né? Depende do paciente, né?
Então, se dá para deixar os 4, tudo Tranquilo. bem. Eu tenho os meus aqui também. Então, E tá tudo certo. É, qual que é a idade ideal, ou se existe uma idade para você fazer a extração, uma vez que, obviamente, ele tem sim, o siso? o quanto antes. Começou a formar, agora está cada vez mais cedo, né? Eu falo que antigamente começava a formação com uns 17, 18, né? Você já começava a ver ali o capuzinho. Agora tem paciente que eu já fiz a extração do siso com 13, né? Que já estava ali em formação, já dava para ver que ele ia impactar e a gente já removeu. Né? É mais tranquilo quanto É, antes? é. E outra, né? Tem o fator idade, né? Quanto mais jovem, melhor é a recuperação, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a recuperação vai ficando mais chata também, né? Então, eu falo sempre isso para o paciente. Falo, ó, siso, quanto mais novo você tirar, melhor é a cirurgia, mais rápida é a cirurgia, não tem raiz formada, né? Então, o que acaba complicando a extração de siso é a raiz, né? Não tem raiz formada e a recuperação é outra, né? Quando não está erupcionado, é mais tranquilo de extrair ou não? Não tem disso? Quando tá só o capuzinho ali, só a coroinha em formação, É mais é bem tranquilo. mais tranquilo. À medida que esse dente vai, né, se formando, vai formando a raiz, aí que vai ficando complicado. A gente não sabe para que lado vai essa raiz, quantas raízes vão se formar, né? É o mais chato. Quais são os sinais que o paciente tem com relação não tem tomografia, não passou no dentista, não sabe e começa a ter o incômodo? O que normalmente esse paciente sente, o que acontece para, de repente, ele detectar sozinho? Ah, eu acho que isso aqui é o tal do dente do siso. O que ele É, sente quando começa a aparecer os sinais? às vezes dá uma dorzinha mesmo quando o dente está erupcionando, né? Da questão de estar rasgando a gengiva. Então, a maioria dos pacientes sente um pouco de dor, né? Mas é uma dorzinha que ela é passageira, não fica durando muito tempo. É uma dorzinha que em 3, 4 dias já vai melhorando, viu? Esse paciente, quando ele tem esses dentes do siso, na maior parte das vezes ele acaba empurrando os outros dentes, ele vem já com ele já tem essa indicação de causar problema nos demais ou não, ou ele nasce tranquilo, bonitinho e tal, na maior parte lá, o que você tem A visto? questão de empurrar o dente, isso daí é um negócio meio controverso, né? O siso ele não tem a força para empurrar dente, né? O que acontece é que ele vai querendo entrar ali na arcada, então todo mundo vai tentando se ajeitar e arrumar um espaço ali para o siso também, né? Entrar na arcada. Mas não que ele tenha essa força de empurrar, né? E daí, se ele já nascer tortinho, já se formar tortinho e começar a impactar, esse é um siso que, né, precisa ser realmente removido. Não dá para ficar com o dente impactado na horizontal. É um dente que esse tem indicação para extrair. Eu acho que a dúvida mais pertinente do paciente, como a gente estava conversando aqui, eu tenho 5 filhos, né? E eu tenho o mais novo aqui, o Isaac, e fala de ele tirar o siso e fala, eu não vou, pelo amor de Deus, não quero nem saber de fazer o siso. Mas eu tenho as minhas duas mais velhas que fizeram extração do siso. E a preocupação deles é se dói para tirar os dentes do siso. Eu acho que de toda meninada, né, que vai precisar fazer a cirurgia. Dói para fazer extrações do Eu siso? falo que a parte mais chata é a anestesia, né? Que é o que acaba doendo, porque acaba sentindo a picada, a anestesia quando está injetando, né? Ela dá uma expandida, dá uma queimadinha ali na região. É onde a molecada acaba sentindo mais. Depois é de boa. Eu É falo, super tranquilo, assim, essa questão é, também, né? não é para doer, né? A extração de siso não é para doer, né? Se você deu uma boa anestesia, você está fazendo ali o procedimento de um jeito correto, sem botar muita força, né? Não é para ter dor. No máximo, o paciente vai sentir uma pressão, vai sentir eu encostando, isso daí tem a sensação, não tem como, né? Não sentir nada, né? Eu falo às vezes para a mulher, você é igual ter filho, né? Você vai sentir a pressão, mas não sente dor, né? Então é mais ou menos assim, mas dor não. Você, como que você
percebe o paciente ansioso, nervoso, como lidar com esse paciente? Isso já é na avaliação já. Você falou que tem que fazer o siso, você já começa já a ficar inquieto. Não, normalmente quando chega para mim, ele já vem com a indicação, Vem com a né, para indicação. fazer a extração, então ele já sabe que vai ter que passar por aquilo ali. E ele daí questiona, pergunta se vai doer, se não sei o quê. Tem uns que até brincam, não dá para fazer com anestesia geral? Fala, dá para eu ir para o hospital? Eu falo, não precisa, é tranquilo. Então, depois que faz a cirurgia, ele vê que realmente não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é para doer. Se doer, às vezes, no meio da cirurgia, eu falo, você me avisa, a gente anestesia mais um pouquinho, né? Sempre tento manter o paciente calmo, né? Fala, respira, tenta sempre estar respirando, né? Coloca musiquinha, né? Tem um monte de artifícios para ir distraindo o paciente daquela situação, né? Que não é um ambiente, Não, obviamente, ninguém que, gosta. que ninguém gosta, né? Não, Eu acho que eu tenho mais pavor de escutar o barulho do do motorzinho motor, do que eu acho que a cirurgia de siso, viu? A hora que você escuta, você vai fazer limpeza, né? Que você vê, é chato aquele também. barulhinho do motor, eu vou falar pra você. E como que é o procedimento, assim, a cirurgia em si? Me fale um pouquinho sobre essa narrativa, quando o paciente chega, como que é o processo. Uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, quanto tempo demora, mas eu acho que eu não sei se é, né, em média, quanto tempo demora cada siso, quando está tudo normal, quando está tudo certo. Mas eu queria saber como que é o paciente chegando, como é que é esse processo ali da cirurgia. Tem uma preparação pré-operatória, né? Que eu passo uma medicação para esse paciente. Então, ele já vem para a cirurgia medicado, né? Então, ele vai tomar um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, né? Então, ele já vem medicado para essa cirurgia. O paciente está muito ansioso, está muito nervoso, ele acha que ele vai passar mal, que ele vai, né? A gente entra também, às vezes, com um ansiolítico, né? Aí o paciente chega uma meia horinha antes lá no consultório, eu dou para ele lá no consultório, para a gente poder fazer a cirurgia. Cirurgia tranquila, né? Anestesia local. E depois os cuidados com o pós-operatório, né? Que eu também passo todas as orientações, repouso, né? Alimentação. Então tem que ter um cuidado aí do paciente no pós-operatório para que ele também tenha um pós-operatório tranquilo. Se é um paciente que não vai seguir nada do que eu falar, ele vai ter mais dor, vai acabar inchando um pouquinho mais, vai às vezes acontecer de ter um sangramento um pouquinho maior. Então também depende do paciente, né, se cuidar ali no pós-operatório, né? Hoje não havendo nenhuma intercorrência, um dente normal, tranquilo, aquele que normalmente quanto tempo, Quanto em tempo? média, para a extração de um siso? De um siso? Depende. Às vezes eu faço em 3 Às, minutos, às vezes eu faço em 5. às vezes a secretária fala, nossa, já foi. Eu falo, já. Pulou. Mas às vezes demora, né? Se é um dente que está ali numa posição ruim, horizontal, próximo de nervo, um paciente um pouquinho, né, com mais idade, acaba demorando um pouquinho mais, mas não passa de 40 minutos, né? Não Para é para fazer, passar, sim, né? sim. Às vezes tem paciente que fala, fiquei com outro doutor lá, ele ficou 3 horas. Eu falei, meu Deus do céu. Nem eu aguentaria, né? 3 horas em cima do paciente, não dá, né? É cansativo. Então não dá, precisa ser um negócio rápido, né? Porque senão o paciente cansa e eu também vou cansando, né? Sim, sim. Hoje, qual que é a maior dificuldade, assim, dessa cirurgia? Normalmente, onde que o cirurgião fala agora pro dentista, né? Onde que eles têm insegurança, é jeito, é medo, porque o cirurgião que demora 20 minutos para fazer um siso, que demora 1 hora, você, né, Eu acho que é mais ali experiência, né? prática, né? É mais a mão, né? Colocar a mão. Acaba não tendo muita mão. Faz às vezes de vez em quando, né? Não é muito foco. Às vezes acaba fazendo mais outras coisas. Aí aparece um siso, ele quer fazer. Então é mais a prática mesmo, é a mão. Normalmente, os dentes que estão deitados têm um pouco mais de complicação para fazer extração? Como que é isso? Também depende muito do siso, viu? O siso não é um negócio, né? Se ele tiver assim, vai ser mais difícil. Se ele tiver
Porque às vezes o paciente tá assim, os meus são deitados, É, e é tal. mais chatinho, né? Porque vai ter que realmente passar o motor, vai ter que cortar o dente, que o dente não vai sair inteiro, né? Se o dente está em pé, né, numa posição favorável, as raízes ali também estão tranquilas, o dente pula para fora, né? É mais fácil. Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram, onde nós deixamos, né, alguns cortes dos episódios que nós gravamos aqui. E também na descrição desse vídeo nós vamos deixar todos os contatos da doutora Adriana. Você que tem alguma dúvida com relação a esse tema que nós estamos abordando, pode enviar sua perguntinha lá, que se ela não responder rápido, gente, você liga lá que uma hora a resposta vem. Tô brincando, ela responde rápido, Eu sim. tento. Ela responde rápido. Normalmente a cirurgia dos extrações do siso precisa ser feito um pós-operatório, um acompanhamento. Como que é feito esse pós-operatório? O paciente retorna com 7 dias para fazer a remoção do ponto, né? Então, 7 dias, volta, eu tiro o ponto, vejo se está tudo em ordem, se eu já percebo alguma inflamaçãozinha ali um pouquinho, né, a mais, eu já oriento o paciente, que normalmente é a falta da higienização ali na região, né? O paciente às vezes também fica com medo, porque ainda tem um buraco. Assim, mas ainda tem um buraco, né? Era um dente grande, né? A gengiva não vai fechar assim completamente. Isso daí está fechando lá de dentro, né? Então até essa gengiva dar uma zerada, às vezes vai mais uns 30 dias. O importante é manter a higienização. Então, sempre que tem alguma inflamaçãozinha a mais, é por falta da higiene. O O, pessoal pa dá uma pecada nisso. o paciente normalmente faz a cirurgia. No dia da cirurgia, ele precisa, quanto tempo ele precisa ficar de repouso? Como que é essa questão do trabalho, peso? Normalmente eu dou 2 dias de atestado, né? A não ser que o paciente, né? Eu trabalho pegando muito peso em fábrica, perto de coisa muito quente. Paciente que às vezes trabalha em ambiente hospitalar, eu também acabo estendendo um pouquinho mais esse atestado, né? Por 5 dias mais ou menos. E atividade física, 1 semana sem, né? Hoje você tem alguns vídeos viralizados na internet de paciente que fez extração de siso e ficou extremamente inchado, né? Assim, tem umas coisas bizarras que você vê, Sim. pelo menos para mim já apareceu. O inchaço, ele normalmente ele faz parte do pós-operatório ou Nem não, sempre, doutora? nem sempre. Depende de como foi a cirurgia. Se foi uma cirurgia mais traumática, né? Ficou muito tempo ali, ficou passando muita broca, acaba sendo uma cirurgia mais traumática, né? E aí, no pós-operatório, vai ter um inchaço um pouquinho mais, às vezes vai formar um hematoma, né? Se o paciente for muito branquinho, né? Às vezes forma um hematoma ali também. Mas às vezes tem cirurgia que foi super tranquilo, o dente pulou para fora e o paciente. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, O né? organismo também faz. Depende de cada um, né? Às vezes você fala, nossa, o dente pulou para fora, o paciente manda mensagem depois com o rosto inchado. Então, assim, não dá para saber como é que vai ser, porque também depende de como esse paciente vai se comportar no pós-operatório. Mas normalmente não é para ter. Não é para ter tanto inchaço assim, às vezes nem quando a gente passa a broca, né? Se o paciente segue certinho, faz a compressa de gelo, faz o repouso, toma a medicação certinho, o inchaço é mínimo, né? Não é para ter um inchaço exorbitante. O tal do chupar sorvete no pós-operatório, que é uma coisa, isso aí é mito ou é verdade? Não, no dia da cirurgia, né? Eu oriento a tomar sempre coisa gelada, né? Então, sorvete, um açaí, gelatina. Então, no dia da cirurgia é o gelado, até para fazer ali, né? Parar de sangrar um pouquinho. Por isso que a gente orienta o gelado, a compressa de gelo do lado de fora, né? Para fazer ali uma vasoconstrição, né? Pra ir parando o sangramento. Se precisar, faz a compressinha lá dentro com a gaze, né? Hoje a indicação para esse paciente passar por uma avaliação para saber se ele tem os dentes do siso ou não, com que idade você orienta esse paciente a procurar um cirurgião dentista? Eu acho que com uns 15 anos, eu acho que é uma idade boa, né? Faz uma panorâmica, vê como é que tá.
Se o siso já tiver informação, já dá para ter uma ideia de que, às vezes, como ele vai se formar, se vai formar mais deitado ou se ele vai vir mais em pezinho. Então, dá para ter uma ideia para ir também acompanhando, né, esse paciente. Faz uma panorâmica. Ah, ó, esse siso dá, acho que, né, tá com uma carinha de que vai nascer meio tortinho. Paciente, a gente vai acompanhando. Ah, não quero fazer agora. Então, vamos esperar mais uns 2 anos, né? Mas o quanto antes é melhor. Acho que com uns 15. Você falava sobre o pós-operatório e é bem interessante a gente falando assim, no modo geral, o paciente, quando que ele tem que ficar preocupado no pós-operatório com relação, por exemplo, uma possível infecção, o que esse paciente vai sentir, o que ele precisa fazer, né? Ah, passou pela cirurgia. Sim, Me fale um pouquinho como, porque talvez o mais temido do siso é você contrair um tipo de infecção, tal. O sim, que ele sente caso isso comece a estar dando indicação? o que eu acho assim, começou a dar complicação. Quando que ele deve, né, avisar? Ah, tá com um quadro de hemorragia, né? Tá sangrando além do normal, tá? Um sangramento assim de encher a boca, né, toda hora. É preocupante, é bom avisar. Alguma dor exorbitante. A dorzinha, eu falo, nos primeiros dias tem um pouquinho de dor, tem um incômodo ali no primeiro, segundo dia tem um incômodo, né? Não tem como. Agora, começou a ficar terceiro dia, quarto dia, com uma dor muito aguda, não é normal, né? Ou começou a ter um inchaço, ou um gostinho ruim, né? Dá a entender que já está ali com alguma secreção purulenta. Então, assim, tudo que for de diferente é bom avisar. Eu sempre peço para ir no consultório, para eu dar uma olhada. Se precisar, a gente entra com um antibiótico um pouquinho mais forte, né? Para acompanhar esse paciente. Então, eu sempre falo, paciente, percebeu alguma coisa de diferente, você me avisa, porque é uma cirurgia, né? Às vezes a cirurgia foi rapidinho, pulou logo, o paciente já sai, ah, isso daqui foi rápido, ixi, amanhã eu já vou para academia. Então, assim, eu falo, ó, né, não é porque a cirurgia foi, né, rapidinho que, né, é vida que segue. Não, é uma cirurgia, né, tem ponto, tem tem um alvéolo ali aberto, pode sangrar. Então, assim, tem que ter um cuidado, não é a vida que segue, o dente pulou para fora e não precisa fazer nada. Você tira, não sei se é um órgão, não sei qual que é a palavra certa, mas você tira aquilo do corpo, o corpo reage, né? Sim, então tem um sangramento, Tirou o né? dente, ele reage. Tem uma inflamação em volta ali da gengiva. Então, assim, precisa ter um cuidado, cuidado de repouso, de higienização, não é vida que segue, não. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre DTM, né? Disfunção temporomandibular, isso mesmo, né? Sim, Dor orofacial, que é uma área que você também é especialista e que é um tema que ainda penso eu que para o paciente, né, esse tipo de problemas ou dor que o paciente tem ainda é muito confuso, né, para o paciente. Até quem procurar, né? sim. Quem é o profissional que cuida dessa área. Então eu queria que você, antes de a gente entrar na pauta, o que você trata em relação a isso, né? Onde que você tem o foco na questão da dor, da Sim. disfunção. O tratamento é voltado mais para tratar a dor do paciente mesmo, né? Então, a DTM, que a gente tem a DTM muscular, articular, ela pode estar, né, isolada ou associada às duas, né? E essa DTM, ela vem associada a dores faciais, né? Então, por isso que o paciente fica meio perdido quem procurar. Porque às vezes é um negócio assim, começa com uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça, que não passa dor de cabeça, quem que ele vai procurar? Um No neuro. neuro, né? Aí vai no neuro. Aí o neuro, se ele não souber, né, às vezes na anamnese detectar outro problema, ele vai tratar como uma enxaqueca. E vai passar um monte de remédio forte para enxaqueca, né? E a dor não vai melhorar mesmo assim, porque, né, a causa ali da dor é outra, né? Aí começa a dor no ouvido, né? A dor no ouvido começa com um zumbido, uma labirintite, o paciente vai aonde? No otorrino, né? Aí o otorrino vai olhar, vai fazer também o teste de audição, vai dar tudo ok. Às vezes daí o otorrino, ele fala, ó, eu acho que você precisa procurar um dentista.
Então, Ele está mais próximo da indicação. às vezes é mais o otorrino que acaba indicando do que o neuro. Né? O neuro, a maioria dos casos, acaba tratando mesmo como enxaqueca. Né? Então, depois que o paciente vem até mim. Então, só nisso, né? Quanto tempo, às vezes, o paciente demorou para chegar até mim, né? Até tratar realmente o problema. Às vezes tem paciente que fica 5, 6 meses, né? Nessa investigação, né? Vai em um, começa um remédio, vai em outro. Então, é um processo que acaba demorando. E à medida que vai passando esse tempo, essa dor ela vai só piorando, né? Ela vai espalhando, então vai da dor de cabeça, vai para a dor do ouvido, vai para o pescoço, vai para a nuca. Já teve paciente meu que desceu para a coluna, travou a coluna, começa a formigar braço, paciente que chegou até ir para o pronto-socorro achando que estava tendo um AVC, né? Porque começou a formigar braço, começou... Então, lógico que teve uma crise de ansiedade associada àquela situação, né? Mas tudo desencadeado por conta, né, de uma DTM, de uma dor ali orofacial. Que Né? vai radiando para Vai irradiando, cervical, porque você vai vai ficando descendo. cada vez mais tensa, né? Você fica sempre com aquela dor na cabeça, depois você vai ficando tensa, né, por causa daquela dor. Aí trava o pescoço, vai travando, né? Aí você dorme mal, porque você está com dor. Então, assim, vai virando uma bola de neve. Então, a hora que o paciente, né, me acha, vai comigo, ele já está ali, né, saturado daquela dor. Ele não quer mais aquela dor, ele quer que eu já tire aquela dor naquele dia. Né? E não é assim. E não é assim, né? Aí eles ficam super frustrados. Ai, mas eu não aguento. Eu falei, eu sei, né? Eu entendo, né? Mas você também precisa entender que quanto tempo levou para essa dor chegar aonde está? Não foi da noite para o dia também, né? Essa dorzinha está evoluindo, ela está aumentando. Então, para a gente conseguir zerar ela, é devagarzinho também, né? Não é da noite para o dia, e depende de mudanças, depende de N fatores, né? Qual que é o diagnóstico normalmente que ele está muito associado à queixa do paciente? Qual que é o diagnóstico laboratorial, os exames? Como que você consegue detectar esse paciente com um problema de disfunção? Eu falo que é mais a anamnese, a conversa, o paciente falando onde dói, as regiões de dor são praticamente as mesmas, né? Então, dói, né, temporal, dói occipital, dói fundo de olho, o ouvido, dói a região, né, do masseter, então ele sente o rosto cansado. Tem paciente que às vezes chega até com o rosto mais inchado de um lado do que do outro, né? Chega com o masseter bem volumoso, né? Então, assim, são dores em locais que é típico de DTM, né? Então, você pergunta para o paciente, né? Onde que dói? Ele já aponta. Ai, dói aqui. Ai, dói aqui. Ai, eu sinto um estalo aqui. Ai, dói aqui, né? Então, são lugares no rosto que a gente já vai identificando. E palpação depois, né? Depois tem toda uma palpação que eu vou palpando para ir identificando os pontos gatilhos, né? Então, palpo em volta da articulação, no temporal, masseter. À medida que eu vou apertando, o paciente vai... Dói, dói, dói. Então, assim, eu já vou achando todos os pontos gatilhos ali de dor nesse Que paciente. seria o exame clínico ali do paciente. É. Isso está muito associado ao fator estresse do paciente? 90%. Já tem estudo que... E a mulherada, assim, é disparado, né? Número maior em mulheres. É. A gente nem é estressada, né? A gente nem tem 500 milhões de coisas para pensar, para fazer no dia. Então, assim, é disparado. De 10 pacientes, 9 é mulher. Então, assim, e está associado com o fator estresse. Então, você vai conversando com a paciente ali na anamnese, o paciente até fala, nossa, parece que eu estou na terapia, né? Porque eu vou tendo uma conversa um pouquinho mais profunda ali com o paciente para eu realmente detectar onde que começou, por que, né, deu esse gatilho, por que piorou, né? E é sempre relacionado ou está sobrecarregado no serviço, ou está com algum parente, mãe, marido que, né, está com algum problema de saúde. Então, assim, está sempre relacionado com alguma coisa que está, né,
gerando um fator de estresse ali nele. E daí vai descarregar tudo no rosto, né? O paciente que tem hoje, a gente sabe que o bruxismo é um problema, né, Sim. muito comum, né, principalmente nesse paciente com estresse. Mas Ele gera também ou não? nem sempre está associado o bruxismo com a DTM, né? Tem bastante paciente que vai lá no consultório, não tem o fator de apertar, de ranger, é pura DTM, né? É tensão mesmo, tensão facial, dor na articulação. Às vezes nem dói a articulação, dói mais o rosto está pesado, a musculatura está pesada, né? Então, assim, não é para todo mundo que nem eu faço placa. Eu libero a dor ali do paciente e são poucos os casos que eu entro com placa. A menos quando Aí está eu associado. detecto o bruxismo. Aí sim. Eu avalio também, né? Faço uma avaliação intraoral para ver se tem algum desgaste, enfim. Mas nem sempre tem o bruxismo associado. Hoje o paciente, a gente vê muitos pacientes que conseguem ouvir estalidos É. quando tem a abertura de boca. Esse paciente, ele é esse é um fator que pode levar esse paciente a ter um problema de Se é disfunção? só o estalido, não tem problema. O problema é quando tem a dor associada ao estalido, né? Então, daí, se tem a dor associado, né? Aí eu oriento a procurar uma ajuda aí, né? Porque isso daí pode evoluir para uma DTM articular, né? Mas só o estalido em si, né? Não é um problema, tá? Hoje existe as crises, por exemplo, de DTM, onde o paciente que já tem um problema e desencadeia uma crise, algo mais Sim, intenso. sim. Tem também, né, a questão da ansiedade, que a gente já falou, e tem também pacientes que fazem uso de medicamentos, né, antidepressivos, pacientes que fumam, bebida alcoólica, então, assim, cafeína. Então, tudo pode ser um estímulo para piorar ali a DTM, né? É estilo de vida, não adianta. Paciente que não faz nenhum tipo de atividade física, né? É fumante, toma muito café, enfim, e é ansioso junto, o resultado não vai ser bom, né? Ele pode ter uns picos de crise mesmo, tá? Hoje, a idade desses pacientes, em média, o paciente hoje mais jovem tem, É raro, é raro, é raro. É mais média idade. 30, 40. É novo, né? É, Não, mas fala não. assim, Sim, não é sim. novo Não é de 20 anos. adolescente, É né? 20 anos. É adulto já, né? Que tá ali, tem casa para cuidar, tem filho, tem marido, tem esposa, enfim, né? O serviço, é chefe. Tem paciente que às vezes vem para lá e fala, e o emprego? Ah, eu tenho 3 empregos. Meu Deus, né? É lógico que você tá, né, nesse estado de dor. 3 empregos, né? Então, assim, é um negócio que eu falo para o paciente. Falei, vai ter coisa que você vai ter que mudar. Falei, porque isso daqui é o seu corpo te avisando, né? Que ele está sobrecarregado, que ele não está aguentando mais, né? Então, depende de você também fazer algumas mudanças no seu estilo de vida. Então, eu já tive paciente que realmente deu uma desacelerada. E depois chega e fala, nossa, doutora, parece que eu não estou fazendo nada no meu dia, né? Porque antes era tão agitada, queria fazer tanta coisa, abraçar todo mundo e fazer as coisas para os outros também. E agora que ela, né, delegou função para os outros e está fazendo só o dela, ela tem a sensação, às vezes, que não está fazendo nada no dia dela, né? Que o dia dela não rendeu. Eu falei, então, mas você não está melhor da dor? Você tem dor? Ela, não tenho mais dor. Eu falei, então é nesse ritmo que você precisa continuar, né? Para você não voltar ao estado que você estava, que chegou aqui. Então, assim, eles vão percebendo também que depende dessa mudança de estilo de vida. Uma alimentação melhor, ter uma rotina de sono, né? Isso daí é muito importante para o paciente, ter realmente uma rotina ali de sono para poder dormir bem, para esse corpo poder descansar e o dia seguinte você tá bem. Se você não dorme bem, o seu dia seguinte vai ser péssimo, não vai render do mesmo jeito. E se você já tem essa dor, a sensação de dor, à medida que você vai dormindo mal, vai aumentando, né? Então você vai ter mais dor no dia seguinte, aí você vai dormir pior. Tem paciente que às vezes acorda durante a noite já com dor,
né? Então, vai virando um ciclo sem fim, né? Não dorme bem, tem mais dor. E vai indo, vai evoluindo. O que a gente pode falar para o paciente para os alertas com relação associado à dor orofacial, que normalmente vem que é muito associado, né? Típico, olha, o paciente que tem esse problema, ele sente por muito tempo dor de cabeça. O paciente que tem, para a gente poder, às vezes esse paciente que Poder já, para identificar. poder identificar. Normalmente o que que é? É dor aqui na região do temporal, né? A enxaqueca normalmente dá no frontal, né? Da parte de cima. A de DTM não. Ela dá uma dorzinha mais aqui do lado, às vezes ela pega um pouquinho o fundo de olho. Tem paciente, não necessariamente, tem paciente que sente dor no ouvido, às vezes dá um pouquinho de zumbido, ou uma sensação só de ouvido tampado de vez em quando. Tem paciente que desenvolve a labirintite, né? Dor facial, na articulação, às vezes dói um pouquinho também para abrir e fechar a boca. Que mais? Uma dorzinha que às vezes durante a mastigação o paciente sente um cansaço, tipo ele vai num churrasco, né, que vai ter um esforço mastigatório um pouquinho maior ali. Ele vai às vezes no final do dia sentir um cansaço no rosto dele mesmo, né, como se tivesse um peso ali no rosto. Então assim, são dorzinhas que tem que ficar em alerta, né? É típico, é dorzinha típica, né? A apneia do sono tem alguma relação com o Tem. paciente? Tem. A apneia do sono, ela está mais associada ao bruxismo, né? Então, a gente tem o bruxismo que também tem o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília, né? Que é o paciente que range de noite e o paciente que ele não vai ranger durante o dia, mas ele vai ficar com aquele apertamento, né? Ele vai apertar o dente. Ou é o bruxismo que a gente fala que ele nem está com o dente encostado, mas ele está com o rosto tenso, né? Também é um tipo de bruxismo, né? De vigília. Então, o bruxismo do sono tem a questão da apneia, né? Que acaba tendo esses micro despertares e é nesse momento que ele dá uma rangida, né? Dá uma rangida. Então, assim, tem muitos pacientes que a gente também acaba tendo que tratar a apneia do sono, né? Entrar com uma plaquinha, aquela plaquinha que é protrusiva, né? A gente avança a mandíbula para liberar ali a passagem de ar, né? Uma vez que o paciente tem o bruxismo, né? Porque às vezes o paciente não sabe, né? É o companheiro, a companheira que dorme, escuta, tal. Quais problemas ele pode acarretar caso ele não faça um tratamento, não busque um profissional para tratar o bruxismo? O bruxismo, o problema do bruxismo é o dente, né? É o coitado do dente que sofre. Então vai ter desgaste de dente. Articulação. Também tem um fator ali que vai para ATM, né? Acaba tendo dor na articulação. Quebrar dente, né? Tem muito paciente que quebra o dente. Normalmente é dente que tem canal tratado, uma restauração muito grande, né? E à medida que ele vai pondo aquela carga em cima, esse dente ele não aguenta e ele fratura no meio, perde um dente, né? Retração da gengiva, também tem esse trauma que gera uma retração na gengiva, uma abfração. Então, assim, é tudo pobre coitado do dente que acaba sofrendo com o bruxismo, né? Então, a plaquinha, a função principal dela é proteger o dente, né? Lógico, ela causa um relaxamento na articulação, né? Ela acaba, às vezes, sarando até com o zumbido. Até o zumbido, às vezes, acaba sumindo quando o paciente usa a plaquinha. Mas a função principal da placa é proteger dente e distribuir essa força de mordida, né? Por igual dos dois lados. E por muito tempo esse paciente que range os dentes, ele pode haver um problema de De disfunção, DTM, de TTM. o bruxismo pode evoluir para uma DTM, né? E vai gerar daí outras dores. Aí esse paciente, normalmente eu entro tratando a dor primeiro, né? Então eu vou liberar esses pontos de dor que é o que acaba incomodando mais o paciente naquele momento, é a dor, e depois eu já faço a plaquinha para esse paciente. O tratamento do paciente com disfunção, dor orofacial, normalmente inicia porque ele é por etapa, né? Você vai fazendo o tratamento de acordo com
ver o que o paciente responde. Sim, Normalmente sim. sempre começa... Como que você começa? Com fisioterapia? Você começa com medicamentos? Você começa com laser? Como que se inicia o tratamento desse paciente? Normalmente, a primeira consulta, eu falo que demora em torno de umas 2 horas, 2 horas e meia lá comigo, paciente de DTM. Então, é um tempo, né, significativo que ele fica lá comigo. Por quê? Eu vou fazer toda essa anamnese primeiro, então a gente vai conversar primeiro, eu vou, né, saber de toda a história desse paciente, da dor desse paciente. E depois eu já inicio o tratamento, né? Então, o tratamento, o que que é? A gente entra com um tratamento conservador. Então, a gente vai fazer o laser de baixa potência, na região aí de articulação. Eu vou fazer o agulhamento seco, né, que é aquela agulhinha de acupuntura. Essa parte o paciente morre de medo, né? Ai, meu Deus, vai enfiar a agulha no meu rosto. É tipo uma acupuntura? É. Então, eu vou com o agulhamento seco, principalmente aqui na região do masseter, né? Que é onde vai formar aquele ponto gatilho de dor e forma aquele nó, né? No músculo, naquela banda muscular, vai formar aquele nozinho. Então, a agulha, ela entra bem em cima desse ponto, desse nozinho, e vai liberar, né? Vai causar ali um fluxo sanguíneo maior e essa dor eu já libero na hora, né? Porque eu libero esse nozinho. Então, a maioria dos casos, 90% ali da dor eu já elimino. Porque isso está ligado à A musculatura, à musculatura, tensão. Por isso que você faz esse é. tratamento. Aí eu já faço uma massagem ali facial nessa musculatura. Dependendo do tanto de dor que esse paciente tem, a gente entra assim com uma medicação, né, por um período. Não é contínuo, é um período. Eu passo no máximo uns 10 dias, porque depois ele tem um retorno comigo, né, em 15 dias, para eu avaliar, ver como é que tá, se, né, ficou alguma dorzinha ali para trás. E a termoterapia. Isso daí é lição de casa para o paciente. Fazer compressa quente, fazer exercício de alongamento e mudanças no estilo de vida. Esse é o mais, Esse é o mais difícil. esse é o mais É o difícil. mais Porque o difícil. paciente não consegue. Às vezes ele tem uma rotina. É. Ou seja, por isso que às vezes a gente escuta muito o pessoal falar que o paciente de DTM, ele meio que casa, né? Porque se ele não, Se ele não se não faz a mudar, mudança. Então, tem muito paciente que eu indico, não faz terapia? Eu indico fazer terapia, dependendo do que eu escutei ali na avaliação. Eu vejo que o paciente tem um quadro também de ansiedade muito alto, que ele não está conseguindo controlar essa ansiedade também. Eu indico passar com um psiquiatra. Então, assim, eu também vou orientando o paciente, né, à medida que eu vou vendo o que ele precisa também. Às vezes o paciente não consegue lidar com aquela ansiedade sozinho, né? Já está ali com, né, uma ansiedade que ele não tem mais controle dela, ele vive ansioso, ele não consegue dormir, está sempre pensando em alguma coisa. Então precisa entrar com um remédio, né, para dar uma segurada. esse paciente que tem zumbido, porque é uma coisa que eu nunca tive um zumbido constante. Já tive. É porque eu orei muito quando dava o zumbido. Eu falava, meu Deus, não deixa que esse negócio continue. Porque é um negócio estressante, chato. Chato. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo. Cara, assim, a gente perdia o dia de trabalho. Ele perdia, a gente trabalhava junto. Começava um zumbido, ele ficava inquieto, ele ia no banheiro, ele falava, cara, eu tô com zumbido, e vai irritando, vai irritando. Sim. É alguma coisa que fica gotejando. Eu não tive essa experiência, mas o pouco que O eu pouco tive, é chato. eu falava assim, meu Deus, não deixa, você não sabe nem pra onde você vai. E no silêncio ele aumenta mais ainda, né? É uma coisa absurda. Esse é um ponto que o paciente tem que ficar atento, doutora. Também, tem muito paciente que acaba realmente desenvolvendo um zumbido, né? Às vezes não é o zumbido, é só uma pressão no ouvido, né? Ou uma sensação de água no ouvido, né? Como se o ouvido tivesse sempre tampado, né? Então, assim, e o zumbido às vezes acaba levando à questão da labirintite mesmo, né? Então, tem muito paciente que, nossa, vive com tontura, aí começa a tomar remédio para labirintite, né? Nesses casos, eu faço aplicação de laser e a plaquinha ajuda bastante na questão do zumbido, porque, né, dá um alívio aqui na região da articulação quando o paciente acaba usando a plaquinha, né? Que às vezes esse paciente pode estar até do zumbido até associado com o bruxismo. Tem Sim, é que assim, o que eu explico para o paciente, à medida que a gente aperta os dentes, né,
tem uma contração aqui do côndilo, né, da cabeça da mandíbula, tanto na base do crânio, que é onde dá aquela dor de cabeça que, né, que sobe, que vem aqui para o temporal, e o tímpano já está ali do lado também, né? Então, gera uma inflamação toda nessa região. Então, por isso que acaba dando esse zumbido, essa sensação de apertamento, porque está todo mundo inflamado aqui, né? Ou seja, normalmente ele procura o otorrino, né? Vai primeiro no otorrino. Ele vai primeiro no otorrino. Mas eu quero te aconselhar você procurar um bucomaxilo, de preferência a doutora Se Adriana. tiver outras coisas, outras dores associadas, pode certeza no dentista, né? Que não é problema no ouvido. Mas normalmente esse paciente chega lá no bucomaxilo. Doutora, você usa do laser e é engraçado que tem hoje umas frases do tipo assim, o laser é vida, né? Quem trata, o laser antigamente, eu não sei se eu tenho essa impressão, faz pouco tempo que eu estou dentro da especialidade, da odonto, da buco, mas hoje se ouve falar muito no laser, né? O Sim, laser parece que ele faz parte do sim. arsenal de tratamento do cirurgião dentista, do Pós-operatório, né? pós-operatório. Transoperatório. Como que você enxerga o laser no tratamento desse paciente com DTM? Aí eu uso em 100% dos pacientes, né? Porque o laser, ele é um tratamento rápido, né? É uma luzinha, a luz, eu uso principalmente a luz do infravermelho, né? Indolor? Indolor. O paciente, às vezes, dependendo da inflamação do paciente, ele sente um pouquinho de quentura na região, ele sente, né, dar uma corrida, né? Irradiar um pouquinho para outro ponto, mas a maioria não sente nada e ele tem a função, né, de ser analgésico, anti-inflamatório e ele também faz a reparação tecidual, né? Então, para pós-operatório, a gente acaba usando bastante ali. Terminou a cirurgia, aplica um laser, né? Para reparação tecidual, para analgesia, para inflamação. Então, assim. E eu também já consigo, na hora que eu vou aplicando ali, o laser eu aplico mais na região da articulação, né? Então, à medida que eu vou aplicando, eu tenho um protocolo que eu acabo fazendo uma dose um pouquinho mais elevada, né? Nesse ponto de dor. Então, normalmente eu já consigo ir diminuindo essa dor também na hora desse ponto, com o laser. O paciente que tem uma má oclusão, né? Ele tem uma mordida que não encaixa. Paciente que já vem com muito tempo de aparelho ortodôntico. Tem uma relação para esse paciente desenvolver algum tipo de disfunção relacionada a isso? Antigamente fazia essa relação, né? De o dente não está encaixando direito, vai ter uma DTM. Hoje em dia a gente não faz mais essa relação de maloclusão e DTM. Uma coisa já não tem mais nada a ver com a outra. Então Hoje, ainda tem muito paciente, né? Vou pôr o aparelho primeiro porque vai curar minha DTM. Não vai. uma coisa que a gente tem certeza é o estresse. O estresse é certeza que tem Sim, o relação. estresse tem Ansiedade. 90%. É ansiedade. Você usa o Botox para fazer tratamento desses pacientes que se fala muito Tem um sobre esse pessoal que tipo. usa bastante, né? Você Eu não. você utiliza do Botox? Até hoje não usei, né? Tem um Indicação, protocolo, né? Tem uns protocolos. tem protocolo, mas eu falo assim, é para paciente refratário, né? Então eu fiz todo esse tratamento conservador para DTM, né? Bruxismo não tem indicação fazer toxina. Mas para DTM, então eu fiz todo o tratamento conservador, né? O paciente também fez a parte dele. E mesmo assim ele sente muita dor, né? Aí eu posso entrar com uma aplicação. Normalmente eu faço uma dose única e uma dose bem baixa e eu vou continuar acompanhando ele com o tratamento conservador, né? Então é uma vez só. Eu não faço uma aplicação já de cara de toxina, já coloco um monte de unidade ali naquele músculo, porque tem alguns estudos já revelando uma atrofia muscular, né? Com doses elevadas de toxina no músculo masseter. Então, gera uma atrofia muscular, consequentemente,
né, vai gerar ali uma reabsorção óssea, esse osso vai ficar mais frágil, podendo haver alguma fratura, e esse processo estão já dizendo que é irreversível, né? Então, tem a indicação da toxina, não é? Eu vejo muita gente já de cara já faz toxina, né? Depois de 6 meses aplica toxina de novo. Então, assim, e não vai parar com a dor do paciente, né? Ele vai paralisar a musculatura, né? E não vai durar tanto assim também. 2, 3 meses já passou o efeito. O paciente vai voltar com a dor de novo. Então não vale a pena, né? Vale mais a pena a gente entrar com o tratamento conservador e ir acompanhando esse paciente. Ah, precisa e tem muita dor? Beleza, faz a toxina. Eu, por enquanto, nem cheguei a aplicar toxina. Já consigo eliminar no tratamento conservador. Você falou do agulhamento dentro do seu arsenal de tratamento, mas eu queria que você detalhasse com relação à questão do agulhamento, que é um tratamento que normalmente o paciente não faz nem ideia que pode ajudá-lo nesse Sim. sentido. O tratamento com agulhamento pode dar ao paciente uma qualidade melhor com relação. Sim, e a gente já libera na hora, né? Aquele ponto gatilho de dor. Então, à medida que eu vou apertando o masseter, né, desse paciente, o paciente já vai me relatando aonde que dói e aonde que não dói, né? Então, eu faço a marcação e é nesse pontinho que eu vou ali com o agulhamento, né? Que é a agulhinha da acupuntura. Então, eu vou ali com a agulhinha, libero aquele pontinho, aquele nozinho e a dor meio que, né, eu tiro com a mão, né? Sai na hora aquele nozinho e, consequentemente, a dor não existe mais, né? Porque não tem mais atenção ali, né? Então, às vezes o paciente chega realmente com o músculo tenso, duro, você, né? Músculo Rígido. duro mesmo, né? Então, à medida que eu vou fazendo agulhamento, depois eu faço a massagem, ele já sai do consultório com aquela musculatura mais leve, né? Hoje você tem associado, porque o tratamento do paciente de DTM, de dor orofacial, é multidisciplinar, né? Sim, Em alguns casos você associa outros profissionais, dependendo do sim. caso. A fisioterapia também faz parte desse Sim, tratamento? tem paciente que eu indico. Tem uma fono lá na clínica, ela faz o TENS, né? O TENS é aquele aparelhinho que o pessoal que fala que dá choque. Não dá choque, né? Ele faz uma Estimula. ele faz uma estimulação ali no músculo e também acaba liberando essa dor ali na musculatura, né? Então, se tudo que eu fiz não deu certo, o paciente ainda continua com dor, eu indico para ela, ela faz algumas sessões com o TENS, né? Ah, o paciente, né, ainda tem a dor na nuca, no ombro, enfim, eu indico para algum fisioterapeuta, osteopata. O paciente daí ele vai buscando o que ele acha que é melhor para ele, depois dá uma relaxada no restante. Esse é, no caso, um paciente que está já num grau, vamos dizer assim, Sim, bem avançado. avançado. Aí Que, você associa outros profissionais juntos. sim, porque senão não adianta eu aliviar o rosto e tá ali o pescoço, o ombro, coluna, todo mundo travado, né? E esse paciente tem que ficar bem claro que, além desses tratamentos, ele precisa mudar totalmente seu hábito, sua. Estilo de vida. Exercício, atividade física, né? Fazer atividade física, é, a questão da nicotina, a questão da cafeína. Então, para os meus pacientes, normalmente eu já comento sobre a higiene do sono, né? Então, o que é a higiene do sono? Eu falo que é igual a gente botar neném para dormir, né? A gente tem que ir preparando o soninho ali do nenê, né? Então, dar um banho, um morninho, né? Ele vai tomar um leite. Então, assim, você vai preparando o ambiente para esse nenê, não é? Ir relaxando e entrar no sono. Eu falei a mesma coisa, né? Não adianta você estar ali agitada, a mil, e vendo o celular, respondendo não sei o quê, e do nada deitar na cama. Não é? Você vai estar, né, a 1.000 por hora ali ainda, sua cabeça vai estar, né, um turbilhão. Falei, então realmente é isso, você precisa um certo horário antes, desliga, né? Evita a tela de celular, não vá para a cama, né, e fique no celular, fique no trabalhando, né? Vá para a cama realmente quando você estiver com sono. Vá se preparando para dormir, né, para sua cabeça ir desacelerando, para o seu corpo ir relaxando, para que você tenha uma noite de sono boa também, né?
Hoje você tem um tratamento ou um protocolo que você utiliza para todos os pacientes com relação a com problema de dor orofacial, ou isso você tem que fazer uma anamnese individual para cada paciente? Às vezes o paciente, numa única sessão, você consegue, Sim, né, melhorar isso. Me fale um pouquinho como que é sim. isso. Então, tem primeiramente a anamnese, né? Então, a avaliação inicial, tem toda uma conversa. E dependendo do caso, eu já começo o tratamento ali, né? Nessa primeira sessão, eu identifiquei o problema, identifiquei os pontos gatilhos de dor, eu já consigo dar uma eliminada, né, numa dorzinha aí que esse paciente tem. Tem paciente que retorna em 15 dias que não tem mais nada. E tem paciente que retorna e ainda tem dor, ainda às vezes tem um zumbido, ainda dói para mastigar. Então, esse paciente eu vou acompanhar ele um pouquinho mais, né? Vamos fazer alguma outra terapia, vou indicar para fazer o TENS. Então, assim, Quando ele tem uma dor crônica, na verdade, esse daí, né? quando ele já está ali, né, há muito tempo com essa dor e essa dor evoluiu muito. Então, eu acabo acompanhando ele um pouquinho mais. Eu estou sempre conversando, mandando mensagem. Como é que tá? Tá conseguindo fazer a termoterapia? Tá conseguindo, né? Então, eu vou mantendo sempre contato com esse paciente, né? Doutora Adriana Rezende, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso canal da OdontoCast. Você que tem um pé dentro da bucomaxilo, né? Sim. E de formação, né? Tem trabalhado mais com os pacientes em consultório. E hoje o paciente já sabe que o bucomaxilo tem as suas indicações, né? Seja, Espero, né? eu acho que o paciente hoje está mais, ele está mais ciente, né, Sim. do profissional bucomaxilo A na internet odontologia. ajuda, né? Ajuda A ele bastante. saber disso. Ele já, ele para fazer um siso hoje, ele já procura o bucomaxilo, Sim. né? Tem algumas áreas da odontologia que a bucomaxilo abraçou e tem feito com muita maestria, né, os Sim. procedimentos e tratamentos. Fiquei muito feliz pela sua presença. Já havia gravado algum podcast antes ou não? Não, primeira vez, nervosa, mas foi tudo bem. O que você achou do nosso estúdio, da nossa Muito estrutura? lindo, adorei. Gostou? Estão de parabéns. É mais fácil fazer uma cirurgia ou gravar um Não, podcast? siso. É mais fácil fazer uma cirurgia, né? Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da OdontoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo o contato da doutora Adriana Rezende. E você que tem alguma dúvida com relação aos temas que nós abordamos aqui, ela está à disposição. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.